Um bom dia a todos. Nós vamos, então, mais uma vez, nos reunindo em nome de Deus, em nome de Jesus. Vamos nos reunindo para mais esse encontro fraterno, para estudarmos o Evangelho de Jesus. Hoje, nosso último encontro do ano de 2020. Nós já aproveitamos para agradecer a todos esses domingos que nós estivemos aqui. Foram 34 encontros de muita alegria, de muito aprendizado, de bastante reflexão, que isso a gente possa aproveitar, principalmente para colocar em prática todo esse ensinamento, essas reflexões, esse bate-papo que nós tivemos aqui nessas manhãs de domingo. Nós vamos, então, levando os pensamentos, alcançando a sintonia do bem. Vamos numa prece de agradecimento, agradecendo pelas nossas bênçãos, pelas bênçãos que recebemos diariamente na nossa vida, as bênçãos da saúde, da família, dos amigos, do trabalho, do estudo. Todas as bênçãos que às vezes nem nos damos conta que recebemos. Pedimos também, Jesus, a sua luz, que ela nos envolva, nos fortaleça, nos dando sempre condições de melhorarmos a cada dia. Vamos também pedindo, Jesus, a presença dos seus amigos celestiais, para que estejam conosco, nos envolvendo, nos intuindo, nos dando o suporte necessário para que possamos aproveitar ao máximo esses momentos aqui de reflexão. É assim que pedimos licença, para iniciarmos mais esse encontro com a oração que Jesus mesmo nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós vamos, então, já compartilhando a tela para a leitura da preparação do ambiente. Vamos já envolvendo a graça de muito carinho. A leitura de preparação do ambiente do livro Agenda Cristã, a lição número 34. Previna-se. Equilibre sua justiça, subtraindo-lhe as indicações para a vingança. Acautele-se com o seu desassombro, para não cair em temeridade. Analise sua firmeza, para que se não transforme em petrificação. Ilumine suas diretrizes, a fim de que se não convertam em despotismo. Examine sua habilidade, evitando-lhe a internação em velhacaria. Estude sua dor, para que não seja revolta. Controle seus melindres, de modo que se não instalem na casa sinistra do ódio. Vele por sua franqueza, a fim de que a sua palavra não destile veneno. Vigie seu entusiasmo, para que não constitua empoderação. Cultive seu zelo nobre, mas não faça dele uma cartilha escura de violência. Bom, hoje nós combinamos que vamos fazer o tema Natal. Então, nós vamos refletir sobre o nascimento de Jesus. É um tema que traz muita emoção e é difícil até a gente imaginar o que nós podemos aprender mais
ou nos emocionar mais com esse tema. É muito bom falar sobre Jesus, e como estamos perto do dia 25 de dezembro, né, que é comemorado na Terra o nascimento de Jesus, e hoje o nosso último encontro, nós tivemos essa proposta. Aí nós trouxemos aqui o trecho de Mateus. Ora, a concepção de Jesus Cristo foi desta maneira. Estando já Maria, sua mãe, desposada com José, antes de coabitarem, se achou ter ela concebido por obra do Espírito Santo. E José, seu esposo, como era justo e não queria infamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Mas andando ele com isto no pensamento, eis que lhe aparece em sonhos o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela se gerou é obra do Espírito Santo. E ela terá um filho, e lhe chamarás por nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que falou o Senhor pelo profeta, que diz: Eis que uma virgem conceberá e terá um filho, e apelidá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E despertando José do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado, e recebeu a sua mulher. E ele não a conheceu, enquanto ela não teve o seu primogênito, e lhe pôs por nome Jesus. Para nos auxiliar aqui nessa reflexão, nós trouxemos do livro Evangelho dos Humildes, de Eliseu Ribonati. O Espiritismo nos ensina que jamais devemos esquecer a preparação do ambiente familiar para a recepção dos espíritos que se encarnam na Terra. Costumes moralizados, vida pura, orações e práticas caridosas feitas pelos cônjuges, harmonia de vistas no tocante aos problemas domésticos, especialmente em relação à sublime tarefa da procriação, facilitam sobremaneira a vinda ao nosso plano de espíritos de categoria superior. E se num ambiente doméstico virtuoso encarnarem-se espíritos de baixa condição moral, o bom ambiente ajudará a destruir as sementes daninhas que os espíritos ainda trazem, fortificando e fazendo triunfar com facilidade as boas resoluções que os espíritos tomaram antes de se encarnarem. Ao passo que os ambientes domésticos sem virtudes morais oferecem campo propício à proliferação de espíritos inferiores, dificultando-lhes grandemente o progresso moral e fazendo com que germinem as sementes malévolas que os espíritos inferiores guardam no íntimo. Mateus aqui descreve em linguagem simbólica como se preparou o ambiente terreno onde se encarnaria Jesus. Ao escrever o seu evangelho, Mateus compreendeu a inspiração que lhe vinha do alto, de que um espírito virginal tinha sido escolhido para ser a mãe do Mestre. Um espírito virginal é aquele que, através de sucessivas e incontáveis reencarnações, torna-se isento das máculas da matéria. Os espíritos virginais só se encarnam na Terra para o desempenho de missões de benefício geral. Maria e José eram espíritos virginais. O casal veio para facilitar a encarnação de Jesus, o qual, sendo um espírito de extrema pureza,
requeria um ambiente adequado para evitar as graves perturbações que um ambiente sem espiritualidade acarreta a um espírito evoluído. Avisado intuitivamente de que, por intermédio dele, se estava processando a encarnação do Messias, prometido ao mundo pelos antigos profetas de Israel, a princípio José não crê que Maria fosse digna de tal missão. É quando intervém um mensageiro espiritual para advertir José de que Maria já tinha alcançado a pureza de alma suficiente para servir de tão nobre instrumento. E José, sem duvidar mais, redobra de cuidados para que o ambiente doméstico se mantivesse puríssimo durante a concepção de Maria. Os ensinamentos que temos recebido de elevados mentores espirituais, concretizados na já numerosa literatura espírita, nos dizem que Deus não quebra a harmonia das leis que regulam a natureza. E o característico principal de nossos irmãos altamente colocados na hierarquia espiritual é o da obediência absoluta à vontade divina, da qual são os intérpretes e os executores. Ora, por que haveria Jesus de se corporificar em nosso planeta, desrespeitando a lei biológica e, portanto, desobedecendo às leis que regem nossa esfera? Seria um triste começo para tão nobre missão. A vinda de Jesus ao nosso planeta operou-se pelos meios absolutamente comuns a todos nós. Precisou do concurso de dois entes que se amavam, do amparo de José e da ternura de Maria. Esse foi o texto escrito pelo Eliseu Rigonati, nesse livro O Evangelho dos Humildes. E, para complementar, nós trouxemos aqui uma reflexão, que eu vou passar agora. Nessa época, as pessoas se preocupam em limpar e enfeitar suas casas para o Natal. Mas o Natal é muito mais do que isso. Natal é um período em que devemos fazer faxina também em nossa alma e no nosso coração. Tirar a poeira e teias de aranha da casa, enquanto tiramos os maus sentimentos do nosso coração. Ódio, mágoa, ressentimento, inveja, egoísmo. Afastar os móveis para fazer a limpeza e também afastar atitudes negativas, como pré-julgamento, rejeição, condenação, críticas grosseiras, grosserias, mentiras, maledicência, avareza, cinismo. Limpar as janelas e limpar também o olhar, para realmente ver as pessoas à sua volta e prestar atenção aos sentimentos delas e às suas necessidades. Terminada a limpeza, aí sim iniciar a decoração. Encher o coração de amor, ternura, respeito, compaixão e carinho. Encher de atitudes positivas, como acolhimento, gentileza, generosidade. Tentar transmitir às pessoas, próximas ou distantes, sentimentos como autoestima, confiança, paz. Então, quando o dia de Natal chegar, estaremos preparados para dizer: pode entrar, seja bem-vindo, Jesus. Esse foi, então, o material que nós preparamos para a gente ter essa reflexão desse momento tão importante para a humanidade, que é esse
a vinda de Jesus para o nosso planeta. É interessante nós lembrarmos que Jesus é o governador do nosso planeta. Portanto, essa vinda, né, o nascimento de Jesus, não é de forma nenhuma o primeiro contato, né, que ele teve com o planeta Terra. Então, é um espírito de grande... De uma grandeza que, às vezes, a gente não tem nem palavras para descrever. Grande envergadura. Grande envergadura, exatamente. Mas não foi, assim, lógico, a primeira vez. Mas interessante também esse texto do Rigonati, da preparação que precisa ser feita para uma encarnação. Qualquer encarnação, né? Mas imaginemos essa encarnação de Jesus. Tantos preparativos, quem seriam os pais, né? E, lógico, não são espíritos também tão simples. Ele coloca como espíritos virginais, talvez daí a confusão da questão de Maria ser virgem, né? Essa questão das palavras que nós falamos na semana passada, das traduções e da perda que às vezes se tem no sentido de todas as palavras, os termos, né? Eu trouxe porque justamente pode tirar aí algumas dúvidas com relação a esse tema, que às vezes as pessoas acabam se apegando. Tá? Mas eu queria mesmo ouvir alguns comentários de vocês a respeito dessas experiências que cada um tem do nascimento de Jesus dentro de nós, né? Porque são momentos assim únicos que nós temos dessa presença, desse sentir-se muitas vezes no colo de Jesus, né? Eu pelo menos tenho essa sensação, né, de muitas vezes a gente se sentir carregado mesmo por Deus, por Jesus, propriamente. Mas eu quero deixar um pouco para vocês também falarem. Bom dia para quem entrou enquanto a gente estava já lendo o texto. Rosa? Não. Francisca vai falar? Eu posso falar me veio assim, sabe, de épocas anteriores. Vocês estão me ouvindo? Tá? Sim, então, sim, quando a ouvindo. gente era criança, a gente era menina, né? Não existia essa compras de presentes, mas nós íamos à igreja, minha mãe ia à igreja católica, nós íamos participar do nascimento de Jesus, daquela missa que existia na época, que fica gravado essas coisas boas dentro de nós, né? Então, não existia esse problema de presente, não se comprava presente, não se trocava presente naquela época. As pessoas iam para a igreja fazer suas orações, né? Então, era bastante diferente. Agora, é muito bom a gente estudar isso daqui, porque, por exemplo, Jesus nasceu, ele veio doando o seu amor para nós distribuirmos. E é isso que eu acho que nós devemos fazer, é continuar a aumentar cada vez mais, dia a dia, né, o nosso coração em favor do bem do próximo, né? Porque sem o próximo nós não somos ninguém, né? Tanto o próximo dentro do lar como fora do lar, porque daí a gente fica sendo uma pessoa assim e vai ficar fechada. E o que eu vou progredir fechada? Nada, né? É isso que eu teria para dizer. Muito obrigada, Francisca. São coisas que marcam mesmo a vida da gente, né? Esses momentos. Camila, deixa eu falar. Calma. Calma, Camila, tu fala depois. Então, a Marlene... Raimundo, estava só arrumando a câmera aqui. Porque a Camila, quando começa a falar, Deus, ninguém mais fala. Vai ficar mais bonitinho aqui no quadrado, entendeu? Tá bom, beleza.
Eu fiquei prestando atenção, eu prestei atenção em tudo, mas o que me assustou um pouquinho na primeira leitura, Mara, que você falou aí que José não acreditava que Maria, né, fosse tão pura para receber uma missão dessa. Olha que coisa, que incredulidade, que machismo, sei lá, porque naquela época os homens eram, né, até hoje, são os melhores, são os mais poderosos e tal. E aí você vai vendo o porquê que na história toda, sempre a Virgem Maria, né? Eu falava assim, mas eu sempre questionava, né? Sempre fui questionadora. Como é que uma mulher virgem tem um bebê? Como assim? Do anjo? Não entendi. E a gente ia lá para aquela missa do galo, para aquele negócio todo lá, sem nunca entender, sem nunca questionar. Eu falava, todo ano a gente vem para esse nascimento de Jesus, mas ele não já nasceu? Não entendo isso, né? E aí a gente, na inocência infantil de ir sempre na igreja, porque a vizinhança levava, lá em casa a gente não tinha mãe, meu pai não era católico, e a gente ia com os vizinhos, porque meu pai mandava a gente ir, vai com a dona fulana lá, ela vai na igreja, irmão também e tal, mas ele não ia, não. Ele não ia de jeito nenhum. E aí a gente vai vendo ao longo do tempo que o nascimento de Jesus é tão diferente, né? E cada dia ele nasce de uma forma diferente em cada pessoa, em cada coração, em cada lar, porque ele está lá do lado de fora, o tempo inteiro batendo na porta. A gente é que tem que rodar a maçaneta do lado de cá. Então, a gente tem que prestar bem atenção nesse nascimento, né, entre aspas, aí que de um espírito grandioso, um espírito de escola elevadíssimo, e que cada vez que eu falo em Jesus, eu me emociono muito, muito, porque tudo que você lê na Bíblia, você não tem o que contestar, né? É a mais pura verdade, modificada pelos homens em algumas coisas, mas a essência, a pureza de Jesus está ali, né? Então ele dizia, quem crê em mim terá a vida eterna. Então, bora lá, né? E é isso. Interessante, cada um tem uma visão. Quando eu li essa questão da preocupação de José, eu pensei exatamente na preocupação, sabe assim, ele como recebendo uma grande responsabilidade de receber Jesus, né, como filho. Então, a preocupação é quem que vai estar junto comigo? Tem que ser também algum espírito que esteja, né, na altura. Mas não dessa incredulidade desse Espírito Maria, sabe? Eu pensei assim, na preocupação mesmo, que nada pode dar errado. Então, também pensei assim, quando está se aproximando do Natal, né, do aniversário de Jesus, que a gente também deveria até ter essa preocupação de preparar esse momento, mas não com essa questão externa, né, de enfeitar a casa simplesmente, a compra dos presentes, reunir a família, não essa questão externa, né, material, mas nos prepararmos para que esse encontro, esse reencontro, né, esse renascimento de Jesus possa acontecer verdadeiramente. Porque a gente se distrai durante o ano com tantas coisas, com tantas preocupações, que são do nosso dia a dia, né? Do trabalho, própria família, se tem, se não tem, se está todo mundo bem, e às vezes não se prepara para esse momento do renascimento de Jesus no nosso coração, né? Então, por exemplo, fiquei pensando assim, será que o mês de dezembro, a gente não teria que, desde o primeiro dia do mês, já começar mais intensamente a tão famosa reforma? Então, fazer mais essa meditação, mais essas perguntas, esses questionamentos, lembrando sempre Agostinho, né? Pelo menos no mês de dezembro, fazer essa pergunta antes de deitar, será que eu ofendi alguém? Será que eu não tenho que pedir desculpas para alguém por ter feito alguma coisa? Em resumo, alguma coisa dentro de mim, pelo menos no mês de dezembro, né, porque simbolicamente a gente comemora o nascimento de Jesus, pelo menos nesse período, a gente parar realmente para fazer essa limpeza. Né? Por isso eu trouxe esse texto. Essa limpeza da casa, não, mas
minha casa interior. Nós somos, pelo menos, convidados a isso. Tem uma mãozinha levantada. Ah, fui eu que levantei, Mari. Mas eu concordo contigo nessa parte, apesar da questão de concordar ou não, que você sempre fala, mas eu acho que no caso do José, eu acredito, né, que naquela época eles não tinham esse pensamento, não. Eu acredito que a Raimunda falou mais dentro daquela época. Eu acredito que dentro de um patriarcado como eles já viviam, né, você supostamente aceitar uma mulher que não é sua e tem um bebê lá acontecendo, para eles era uma coisa muito complicada. Não dá para atinar se ele tinha essa visão tão elevada de entender a missão completamente, não sei. Mas eu acho que essa parte da masculinidade, de uma certa maneira, é um império, né? Sempre foi. E aí eu acho que o amor é que falou mais alto, no caso, né? Dele ter acolhido, dele ter recebido, sim, a informação do Espírito que passou para ele, essa informação tal, e ele acolheu, mas é que deve ter sido bem difícil para eles, devem ter sido bem difícil, né? Mas para mim é um tema muito emocionante. Eu vejo que assim 90% das pessoas não pensam em absolutamente nada disso. Eu vejo aqui pela minha família mesmo, o povo só pensa no tanto de carne que vai comprar para o churrasco. Jesus, tipo, fica lá fora, né? A hora que você escreveu por último ali, seja bem-vindo, Jesus, eu chorei, estou chorando até agora, porque assim, a impressão que dá é que ele está do lado de fora, né? E não é para estar. É para estar do lado de dentro, minuto a minuto, dia por dia, o tempo todo. E na grande maioria das vezes ele não está, nem conosco, né? Porque a gente também se distrai, como você falou, né? Mas eu, pelo menos, percebo assim, estou falando mais da minha família, né? O que eu percebo é assim, estão todos alheios a essa situação. E todos confirmam suas religiões com afinco, tá? Muitos, mas Jesus não tá dentro. É muito estranho isso, né? Mas sei lá, só uma reflexão que me passou pela mente, assim. Mas é um tema muito, muito tocante, muito emocionante, e a gente tem que fazer de tudo para Jesus estar dentro, né? No dia a dia. Eu acredito assim. Mas é interessante você falar isso, porque é uma questão, acho que pessoal, esse seja bem-vindo, Jesus, pode entrar. Porque a gente não tem como forçar isso para a nossa família. Não tem. Né? É um momento... Ah, verdade. Não tem como forçar nada mesmo, isso é real. Momento Não tem pessoal. como, não tem. Uhum. Essa experiência é de cada um. Né? Pode ser que, com o nosso exemplo, com as nossas atitudes e tudo mais, isso desperte no outro. Mas, e até desagradável a gente tentar forçar isso. Né? Por exemplo, na família, está todo mundo disperso, só pensando que a ceia ainda não está pronta, o pernil não ficou bom, aí a gente chegar lá e forçar uma oração, simplesmente. Ah, para mim eles sempre falam que eu sou a louca, que eu sou a fanática, que eu não saio do Vinha, se eu vou levar minha cama para lá, se nunca mais vai ser igual, se eu sou uma tapada, coisas desse tipo eu já ouvi assim, torta direita, ao longo dos anos, né? Sempre fica parecendo que você é o alien, né? Parece que você é um alienígena dentro da história toda. A experiência é pessoal. E não tem como a gente forçar isso goela abaixo. Camilo, chegou a sua vez? Pode ficar à vontade aí, pessoal. Tá sendo muito bom ouvir tudo isso aí, é muito legal. Quem quiser falar, pode falar. Paulo chegou, também gosta de fazer algum comentário. Simone, Danilo, fiquem à vontade. Alberto também não abriu o microfone ainda. Abri agora.
É interessante esse constrangimento que acontece com a gente nesse momento da comemoração, né? O 24 de dezembro. A gente fica pensando, né? Nos momentos que a gente está lá no centro, nas reuniões que a gente tem, nas aulas, né? E parece que, no meu caso, né? Eu fico meio alheio à situação que está acontecendo, mas com uma vontade muito louca de falar, gente, vamos fazer uma prece, né? Vamos agradecer a Jesus, né? Por tudo que ele fez para nós durante a sua reencarnação, né? Mas nunca saiu. 44 anos, né? Eu nunca toquei nesse assunto de tal maneira. E agora me pinta assim, tá me ouvindo? Sim. Estou ouvindo sim. Tá, Pode ok. falar. Tá ok. Aí, como a Regina não está mais aqui, a Bárbara casou, né? Então, aí me pinta um certo arrependimento de não ter tomado alguma atitude. Mas eu imagino que seria mais ou menos como a Fabiana falou aí, né? É isso. São experiências que a gente tem e que cada um tem o seu comportamento. Mas interessante também que esses mesmos familiares, né, no momento de aperto, nos procuram, porque sentem em nós essa fortaleza da fé. E isso já é uma coisa positiva, né? Para a gente pensar assim, não foi nada em vão. Tudo isso que a gente construiu dentro de nós, né? E também eu percebo na minha família que quando se quer fazer uma prece, joga para a gente. Né? Faz aí você. Tá bom? Eu faço. Então, são experiências, cada uma na sua família, né? Mas são O problema sempre... justamente é esse aí, Mara. Às vezes, assim, fazer a receita para os outros é mó facinho, né? A gente dá a receita, a gente dá a oração, a gente faz o esquema, atende a pessoa, nossa, né? E por dentro nós estamos aqui desmoronando. Estou aqui desmoronada, né? No chão, mas para falar para os outros fala certinho. É verdade, é real mesmo. Eles procuram mesmo a gente, né? Porque Bom, sabe que a gente tem um conhecimento ali, mas é bom que procura, né? Procura sim. Eu acho assim, se ninguém quiser falar aí, queria fazer um comentário assim. Eu acho muito, esse assunto é muito, de fato, como a Mara falou, como o Fabiano tem falado, todos têm falado, assim, é muito pessoal, mas é muito profundo, né? Muito profundo. E é mais profundo do que a gente imagina. A gente podia ficar falando aqui sobre o nascimento aqui, a gente teria tantos aspectos para abordar que a gente não conseguiria fazer isso. Talvez num ano de curso a gente não conseguiria fazer isso aí, né? Porque o Evangelho nos traz algumas coisas assim. Porque o nascimento em si é uma coisa básica, mas o nascimento de Jesus é uma coisa que mudou toda a humanidade nossa. Mudou a humanidade, que seja você espírita, muçulmano, seja o que for. O nascimento de Jesus é um marco que ficou, né? Às vezes a gente fica refletindo sobre... a gente fala em acreditar em Jesus, é uma questão de fé e tudo mais, e a gente não tem aspectos históricos da existência real de Jesus. Há um questionamento sobre isso aí, e algumas pessoas falam, tem uma carta do Pôncio Pilatos, tem uma carta do Públio Lentulus que ele escreveu, tem um tal de Flávio Joséfo, que era um historiador da época, que cita um tal de Jesus. Mas Jesus tinha muito, era um nome muito comum, não era uma coisa assim. Agora, há um fato científico que representa o nascimento de Jesus como verdade, vou dizer assim, como verdade real, assim, que é um fato sociológico. Nenhuma pessoa poderia existir, vamos dizer assim, ou continuar existindo mais de 2000 anos se não fosse aquilo um acontecimento verdadeiro. Então, isso é um fato sociológico que existe aí, e sendo a sociologia uma ciência, é um fato científico,
da existência de Jesus. Estou saindo fora do campo da fé para a gente pensar assim, mas ele existiu mesmo ou não? E de fato, para nós, ele existiu. Então, pelo conceito da fé e pelo conceito histórico aí, né? E é engraçado, quando a gente reflete sobre o nascimento de Jesus, há várias questões aí e tudo mais, mas quando a gente pega no Evangelho de Mateus, ninguém cita a data, ninguém fala que foi 25 de dezembro. Isso é uma história depois. A gente pode comentar daqui a pouquinho. Mas todo mundo fala do nascimento, da vinda desse homem aí. Então, imagina na época lá, aquele povo judeu que acreditava num Deus único e tudo mais, esperando um Messias, porque nas profecias já tinha isso. Principalmente Isaías, se a gente for lá, é aquela coisa bonita, e ele virá, o Emmanuel, como a Mara leu para a gente aí, o Deus conosco, o príncipe da paz, é uma coisa assim, muito bonita, da gente ler, uma coisa muito esperançosa. Então, a vinda dessa pessoa, desse ser, é uma coisa de esperança, assim, extrema para a gente. Só que ela tem que se encaixar dentro do projeto, vamos dizer assim, do universo do mundo que existe ali. E a gente, quando vai ler no Evangelho de Mateus, é muito engraçado, porque a gente vê essa questão que a Raimunda levantou. José deu uma regada lá e tudo mais, mas se a gente for ler o Evangelho, a gente vê até que a regada dele, entre aspas, aí, né? Ele é tão generoso porque ele se mostra, de um lado, com a obediência à lei que eles seguiam, que, olha, eu não posso ficar com uma mulher que já tem filho. E, por outro lado, ele mostra uma compaixão extrema de dizer, eu não vou repudiar essa mulher, mas vou fazê-lo em segredo. É o que está escrito no Evangelho lá. Então, é uma propensão dele já de compaixão muito grande de José ali, que depois ele vai compreender que não tem nada disso. Mas a ideia do Evangelho de Mateus ela é muito bonita, e se vocês puderem ver depois lá, Mateus começa com uma genealogia. Fulano gerou fulano, Abraão gerou não sei quem, e vai indo. Assim. E depois, se vocês tiverem paciência para ler e tudo mais, vejam lá quem são as pessoas. Vai falar do Salomão, que mandou o marido da mulher que ele queria para a guerra, para ele ser morto, para ficar com a mulher. Vai falar da prostituta que recebeu os judeus que estavam na época de entrar na Terra Santa. Então, o que eu quero dizer? A genealogia de Jesus, ela traz pessoas, é a genealogia que Mateus coloca, traz pessoas normais, pessoas que têm bem e que têm muito mal também. Mas são as pessoas normais que somos nós, que existimos nesse mundo e que vamos receber Jesus. E são eles que recebem Jesus. Então, José e Maria são dois espíritos à parte aí. A Mara usa muito bem esse termo aí que o Eliseu Rigonati usa, virginal, pode ser uma referência a essa questão da virgindade de Maria, mas também se refere a José, né? E José não tinha essa questão de virgindade, mas é uma questão de pureza de espírito mesmo, né? Porque hoje é muito tranquilo, salvo em assim, reflexões muito, que a gente chama muito fundamentalistas, é muito tranquilo que Jesus nasceu de uma mulher. Não foi o Espírito Santo, acabou, apareceu. Isso não existe, né? E como bem falou, Deus não iria modificar a ideia da concepção. Então, Jesus nasceu de uma mulher, nasceu de Maria, e ele viveu no ventre de Maria, recebendo o alimento que Maria comia, e recebeu o leite que Maria dava para ele. Então, Jesus é uma pessoa que se fez uma pessoa como nós aqui. E isso faz a diferença toda. Porque sendo como nós, e essa é uma expressão que às vezes a gente ouve muito na Igreja Católica, né? Fala assim, sendo como nós, sendo Deus se fez homem como nós. É assim, mas é uma verdade. Porque ele veio aqui dentro de uma pureza muito grande para uma missão totalmente diferenciada e tão grande que a gente, passados 2000 anos aí, a gente ainda reflete sobre o nascimento de Jesus, né? Por que nascer numa manjedoura? Por que reis magos vieram visitar Jesus? Por que reis vieram se prostrar diante daquela criança
numa manjedoura. E isso nos remete a refletir sobre o nascimento. O nascimento é sempre uma coisa divina, porque a gente vê uma criança nascendo, é uma coisa que não tem explicação. Aquilo não tem explicação. A ciência vai dizer que um gameta encontrou com isso, com aquilo lá, e gerou um embrião. Cara, não é isso. É uma coisa assim, é uma coisa que é muito maior, né? Dentro do espiritismo ou de qualquer outra religião, o nascimento é uma coisa que extrapola todo o nosso conhecimento, extrapola toda a nossa reflexão, toda a nossa, vamos dizer, espiritualidade, porque ele nos chama, nos convida para parar diante daquele menino, daquela menina que está nascendo ali e simplesmente ficar extasiado. A gente não tem o que falar. A gente fala assim, às vezes, é uma brincadeira que eu vou fazer, a gente fala assim, a gente vê os filhos da gente, são tão lindos, né, e tudo mais, né? A gente vê os filhos do outro, falando, nossa, que menino feio, mas tudo bem, né? Mãe olha desse jeito, né? Mas é uma brincadeira, porque para nós, aquilo é uma maravilha. A gente vê aquilo lá como algo que extrapola tudo. Naquele momento ali, tudo não tem mais sentido. Então, o nascimento de Jesus é algo que mexe com a nossa vida, porque ele é emocionante, porque é um espírito, e aí se a gente for pensar na literatura espírita mesmo, são 2000 anos para Jesus descer para ele poder reduzir aquela carga de energia que ele tinha, para poder caber no nosso mundo aqui. Isso é amor demais, isso é muita dedicação. E há uma passagem do Evangelho, talvez vocês vão se lembrar, que é uma das poucas passagens que fala de Jesus chorando, que fala que ele chorava lágrimas de sangue, porque o espírito não aguenta aquele corpo, desculpa, o corpo não aguenta aquele espírito. É uma coisa muito maior do que aquilo ali. E ele tem que segurar, porque ele tem a missão a ser cumprida aqui e o momento certo de partir. Então, quando a gente pensa em nascimento de Jesus, é uma coisa que abre os nossos corações de uma maneira assim, imensamente. Até com a permissão da Fabiana, até comprar o churrasco faz parte do nascimento de Jesus, porque mostra um momento, ao menos dentro daquele momento ali, de união, de vamos sentar aqui, ainda que no profundo, ou vamos dizer assim, que no profundo não, na margem, a gente não veja aquela coisa, estão pensando só em festa, estão pensando só em presente, mas no profundo há necessidade da gente estar junto. Eu quero estar junto com meus familiares, eu quero estar junto com as pessoas que eu gosto. E é isso que Jesus veio fazer. Ele veio trazer para a gente essa ideia de que nós precisamos uns dos outros e nós precisamos estar juntos, né? Então, o nascimento dele é uma coisa muito inexplicável, como a Mara falou, é muito pessoal e tudo mais, mas além de ser pessoal, ela é pessoal, mas ela expande. Não é algo que fique dentro da gente, é algo que sai assim, que é aquela questão da gente poder estar com alguém que a gente gosta e poder pensar sobre quem não está conosco e pensar amorosamente. Mesmo que não seja um pensamento, a gente fala assim, vou parar e pensar, não. Às vezes aquele lampejo assim, puxa, eu pensei em fulano. Ali você já fez uma ligação. Então a ideia do nascimento de Jesus tem que ser essa, né? A data, de fato, ela é simbólica, porque não há nada que diga que Jesus nasceu em 25 de dezembro. Muito pelo contrário. O que se diz é que é uma data, vou usar a expressão aí, vocês me compreendam, por favor, é uma data oportunista, quando o imperador romano trouxe a religião católica para dentro do Império Romano, e aí aproveitou a ideia do Sol-Rei, do Astro-Rei, aquela coisa lá, que era 25 de dezembro, que era comemorado. Então, é essa a ideia que foi trazida para o cristianismo, porque não se diz que Jesus nasceu, mas não interessa isso. O que interessa é o simbolismo dessa data, o simbolismo de fraternidade, de amor, e da gente se reconhecer tão pequeno diante desse ser que veio aqui e numa manjedoura,
entre animais. A história do nascimento é algo que arrepia qualquer um, porque é aquela história da pessoa que nasceu sem ter onde, foi rejeitada por todo mundo. Mas Maria estava ali, José estava ali do lado dela. Os animais, olha que coisa que simboliza mais grande, né? Os animais ali paradinhos, né? Os pastores, aqueles que são rejeitados por todo mundo lá na época de Jesus, estavam ali sentados. Vieram reis se prostrar ao pé daquele menino na manjedoura. Então, essa imagem é que tem que aquecer o nosso coração para que a gente seja aberto mesmo, porque a gente tenta ser bom, mas é muito difícil. Então, Jesus vem nos trazer essa oportunidade de nos ligarmos a Ele aí no nascimento e podemos refazer essa questão de renascer todas as coisas, né? Para que tudo se renasça, tudo se renove dentro dessa perspectiva de um amor que não tem medida, um amor que veio para envolver todo mundo, como a Mara diz, coordenador do planeta, que envolve todo esse planeta, diante de toda a dificuldade que nós temos, mas mesmo assim nós nos sentimos amados. Naquela hora tão difícil de agonia, a gente pede, Jesus, querido, venha nos ajudar aqui. Então é uma questão muito bonita isso aí. É isso aí que eu tinha que falar. É emocionante mesmo. A gente falta-nos palavras, né, para se expressar. Eliane, você levantou o braço, a mão? Sim. Eu me emocionei um pouco com o que a Fabiana acabou de falar agora há pouco, né? E não desmerecendo aqui as outras participações que são super ricas, né, de informações e importância do nosso estudo, né? Mas a data do Natal, ela deixa todos nós um pouco sensibilizados, né? Porque em alguns lares há muita fartura, né? Há material, mas falta a fartura espiritual, né? A ausência, porque é tão bonito, né? Vou sair hoje no Natal, vou distribuir a cesta básica, eu vou ajudar uma pessoa de rua, mas muitas das vezes nós esquecemos daqueles familiares difíceis, né? Que nós precisamos visitar, porque são os nossos desafios, né? Em primeiro lugar, são os nossos mais próximos. E não adianta nada fazer caridade no Natal, o ano inteiro, se a gente não se aproximar do nosso parente, que é com ele que a gente veio crescer e aprender. E a Fabiana falando me remeteu à música do Regis Danese, né? Que fala: Jesus, entra na minha vida, entra na minha casa, mexe com a minha estrutura. Não é uma vez por ano, é a cada minuto de todos os dias da nossa vida, que a gente tem que lembrar o quão sacrifício, né, Jesus fez para vir a este mundo, nos deixar uma mensagem de amor, de perdão, de caridade. Então, nós temos que fazer o Natal em nossas vidas todo minuto, todo dia, todo ano, não numa época específica, né? Eu acho que foi a mensagem que ele quis nos dizer, para que nós nos modificássemos, né? Que nosso coração fosse mais brando, né? Que nós seguíssemos o que ele veio trazer para nós, que era o caminho da evolução, que era para o nosso bem. É muito difícil seguir, abrir a porta e falar: Jesus, entra na minha casa, né? E quando ele entra na nossa casa, tem que ter toda uma harmonia, tem que ter, nosso coração tem que estar livre de mágoas, de perdões, livre de todos os ressentimentos, né? Então, quando a gente fala do nascimento de Jesus, é o nascimento, eu entendo,
que quando ele nasce para nós, é o momento da nossa reforma íntima. E temos que pensar sempre nisso, né? O que Jesus quer que eu faça, né? O que ele quer de mim, né? Então, é a minha singela, humilde participação. Toda forma de amar vale a pena. Constantemente nós precisamos mesmo fazer essa reflexão e é cada um mesmo nas suas limitações, na sua compreensão, né? Eu acho que o nosso maior erro é a gente tentar, ou a gente querer consertar as outras pessoas. Às vezes a gente leva uma vida inteira para tentar corrigir o marido, a esposa, os filhos, os irmãos, e acaba passando o tempo e não faz a sua lição de casa. Verdade. A gente tem que sempre se compenetrar, cada um nas suas conquistas mesmo, né? O outro pode vir por consequência. E quanto mais ações positivas nós pudermos fazer, melhor para nós mesmos, né? Nós nunca vamos conseguir consertar o outro. Como foi dito aqui, resolver o problema dos outros é muito fácil, né? Quero ver resolver os nossos. Quero ver resolver os nossos, né? Eu gostei do que o Camilo falou, que nunca me caiu essa ficha, de fato, a questão de comemorar e estar junto, de fato, pode ser que lá no superficial mesmo é o que está na cabeça de todo mundo. Não, a gente tem que se juntar. Pelo menos isso já é bacana, né? Gostamos um dos outros e estamos juntos, né? Mas falta ainda ir além, não vamos ser nós que vamos decidir isso, né? Quem vai além é só quem quer, né? É uma coisa mesmo muito particular. Bacana, gente, muito bom. É sempre bom a gente ter esses momentos para essas reflexões. Alguém gostaria de fazer mais alguma colocação? Fala, Ana. Bom dia, né? Antes de terminar, bom dia. Eu não cumprimentei, entrei atrasada, cheguei atrasada. Você me permite ler um trechinho de um livro, uma liçãozinha, que eu achei muito bonita, adorando aí tudo que todos falaram até agora. É do livro Ler e Reler, da Terezinha de Oliveira. Ela tem uma página muito bonita sobre Jesus. O título é Que bom que vieste, Jesus. Então, vou ler só um pedacinho. Mestre incomparável, não falaste somente, demonstraste vivendo a lei do serviço incansável em favor do bem de todos, na mais pura e inalterável fraternidade. Que bom que vieste, Senhor. Ainda estamos procurando seguir-te os passos, mas já sabemos que se guiarmos por essas verdades que nos ensinaste, encontraremos a paz e instalaremos o amor na terra. É, sim, o caminho da verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai senão por ti. Como o povo de Israel anelava por ti há 2000 anos, assim precisamos de ti, Messias, ungido do Senhor, para sairmos das trevas e do pranto, da guerra e da dor, para um mundo de luz e alegria, de paz e solidariedade. Nasce em nosso coração, Jesus. Aceita o humilde aposento que te oferecemos em nossa alma, neste momento de prece, e vem iluminar a paisagem de nossa vida. Que estejas conosco sempre. Em nossos olhos, ao fitarmos os que nos rodeiam. Em nossa boca, quando com eles falarmos. Em nossos pés, para caminharmos ao encontro deles. E em nossas mãos, para ajudar-lhes sempre que precisarem. Seguindo-te dentro de nós, Jesus, invade-nos imensa alegria e vem-nos um anseio de amor por toda a humanidade. O canto dos anjos em teu Natal na terra. Agora o compreendemos integralmente,
Pois também a nossa alma canta. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com as criaturas. Então, a gente fica... É só mais um agradecimento a esse ser incomparável que habitou entre nós e até hoje nós achamos força nele. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, a gente sempre dá a mão para ele, né? A gente estende a mão para que ele nos reerga, não deixe a gente cair nos nossos desânimos, nas nossas dificuldades. É ele o nosso amparo, né? E a gente sabe que, devido aí a interesses humanos, foi modificado muita coisa dos evangelhos, né? E essa história, muitos acham até fantasiosa, mas o que interessa para nós é a essência. E se mais tarde, digamos que mais tarde fossem levantados dados aí muito confiáveis, fatos novos que viessem provar que não foi nada disso, nada isso alteraria para nós aquilo que tem em nosso coração a respeito de Jesus, nosso mestre, né? É isso, gente. Obrigada. Obrigada a todos. E vamos pedir que esse Jesus amoroso, o Cristo, né? Nosso governador planetário, em que nós acreditamos, esteja conosco. Hoje, sempre, vamos agradecer toda essa caminhada que nós estamos nesse período de reclusão, né? Para que ele nos dê a mão e faça a gente vencer todos os nossos medos, as nossas incertezas, que eles nos abrace a todos, aqueles que estão ainda com muito medo, né? Porque não vamos dizer que nós não tememos tudo isso que está acontecendo. Muitas vezes a gente se deixa envolver pelos comentários, pelos noticiários, né? Que nos deixam mais ainda aflitos, mas vamos segurar na mão de Jesus. Ele não vai nos desamparar. E com a mãe dele também, né? E essa figura forte que foi José, seu pai terreno, que mesmo sem ver nada, sem ter nenhum outro recurso que protegesse ele das incertezas daquilo que ia esperar, que vinham pela frente, ele seguiu confiante. Graças a Deus e graças a Jesus. Abraço a todos vocês, meus irmãos. Irmãos em Jesus. Irmãos em Cristo. Irmãos em Cristo. Muito lindo, viu, Ana? Obrigada. A mensagem que você leu foi fantástica. Ela é um trecho, viu? É mais ou menos metade da página, mas é muito bonito. Fez lembrar, inclusive, aquela questão do Livro dos Espíritos, 625, né? Qual é o modelo que nós temos que seguir, né? Qual é o melhor, o espírito mais evoluído que já esteve entre nós, Jesus. Então, é esse que nós temos que seguir, é esse que nós temos que abraçar. E também outra coisa que eu me lembrei é uma comparação. A energia elétrica, ela, por exemplo, na casa, ela foi instalada. Mas a gente só consegue se conectar se a gente plugar a tomada. Então, depende de nós, né? Estarmos plugados, conectados.
partir do momento que a gente decide, tem essa vontade, e a gente busca essa energia, Você pode plugando o ex, porque já vai terminar. Eu já e de novo, é uma coisa particular. A gente vai se a gente quiser. Contrato. Se a gente não quiser, desconecta. Toda vez que a gente se desconecta, Essa é a o proposta. sofrimento fica maior. A cruz parece que fica mais pesada. Aí a gente torna a plugar de novo, a se conectar. A decisão é nossa. Muito bom, gente. Valeu todos esses domingos. Eu agradeço imensamente. De novo, eu agradeço a Márcia, acho que ela... Aqui, a Márcia está aí. Por ter nos questionado, por ter nos perguntado a respeito desse grupo, se nós tínhamos ou não o grupo. Nós não tínhamos esse grupo no Via de Luz. Não sabíamos o que ia fazer com essa questão da pandemia. Então, mais uma vez, agradeço a Márcia pelo questionamento, pela ideia que foi nos dada, e a todos vocês que estiveram conosco nesses 34 encontros. Nós vamos, mais uma vez, lembrando que estaremos de volta no dia 10 de janeiro. Muito obrigado mesmo por todas as participações, por todas as reflexões, pela preocupação de estar aqui conosco. Então, nós vamos, mais uma vez, nos recolhendo, vamos levando os pensamentos ao encontro de Jesus, lembrando o seu olhar meigo, compassivo, carinhoso, amoroso, e vamos nos doando, entregando nas mãos de Jesus as nossas vibrações amorosas, para que sejam distribuídas a todos que não o conhecem ainda, que não despertaram para a maravilha que é esse encontro de deixar que ele nasça dentro de nós. Vamos estendendo essa vibração amorosa a todos que estão doentes do corpo, da alma, que estão internados nos hospitais, casas de saúde, ou enclausurados dentro de casa. Vamos vibrando por todas as mães aflitas, pais, parentes. Vibramos também por aqueles nossos amigos que recentemente tiveram a notícia do retorno dos seus entes queridos ao mundo espiritual. Que todos sejam fortalecidos de muita paz, de muita alegria nesse encontro com Jesus. Vamos vibrando também por cada um de nós, para que possamos fortalecer a nossa vontade de mantermos esse encontro com Jesus em todos os momentos da nossa vida. E é assim, com o coração aberto, feliz, agradecido, que nós vamos envolvendo com muito carinho a Raimunda na prece de encerramento em nome de todos nós. E assim eu estou agradecida por esse evangelho, graças a Deus, me fortaleceu por esses dias de pandemia. Espero que tenha também reconfortado a todos. Então, eu estou aqui em agradecimento. Muito obrigada, gratidão. E vamos encerrando, então, assim, com a oração de São Francisco, para encerrarmos bem o ano, e o ano que vem tenho fé em Deus que será bem melhor. Senhor, fazei-me de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus, nosso Mestre, tenhamos um bom domingo. Obrigada a todos. Vamos dar um tchauzinho para a Eliana, aquela minha amiga que nos vê virtualmente. Ela sempre dá tchau quando a gente dá tchau, né? Então, Eliana, um abraço, obrigado pela sua presença. Um abraço, Eliana.
Tchau, Eliana. Deus te abençoe. Beijo para todos. Beijo, beijo. Beijo para todos. Bom domingo para todos vocês, boas Bom férias. domingo. Juízo. Boas férias. Juízo, né, Mara? Senão não tem. Se Obrigada, esquece que Mara, aguenta. por essa oportunidade. Obrigada, Beijo, Márcia. beijo. Tchau. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Beijo para Tchau. Até a vocês. Fiquem com próxima. Deus. Tchau, pessoal.